Olá, de condômino para condômino, estamos aqui novamente. Hoje o nosso tema ele é um pouquinho longo. Eu gostaria de fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada. Por isso, nós vamos dividir o nosso vídeo em três partes. Parte um. O tema é assembleias em condomínio. Primeira coisa que é muito importante a gente saber é que as assembleias em condomínio, elas não são obrigatórias. Apenas uma assembleia é obrigatória. Por isso ela é chamada de assembleia ordinária. Significa que ela está na ordem, ela é necessária e ela é obrigatória. Essa assembleia ordinária ela é exigida para que o condomínio tenha a apresentação das contas junto à Receita Federal, inclusive. Por isso, o síndico ele é cobrado por essa assembleia ordinária. É feita uma vez no ano e é feita para a prestação de contas. Então, o que acontece? Geralmente, nós que somos condôminos percebemos somente essa assembleia ordinária, que é quando o síndico aproveita para colocar todas as coisas que ele quer atualizar. Como, por exemplo, ele quer atualizar o regimento interno, a aprovação, ele já coloca na ordem desse dia. Ele quer atualizar ou aprovar algum tema que está em detalhe, né? Ele também pode colocar nesse dia. Mas o que geralmente acontece é apenas uma assembleia mesmo de votação, né? Que acontece geralmente a cada 2 anos, e a prestação de contas ela é assim bem detalhada. Enfim, essa é a Assembleia Ordinária. Então, nós falamos dessa Assembleia Ordinária e existe também as Assembleias Extraordinárias. O nome já diz, são extras. Elas são assembleias que não são exigidas para prestação de contas junto à Receita Federal, mas elas são assembleias extremamente necessárias e importantes para aquele síndico que deseja ter uma administração de sucesso, uma administração transparente. E nós, condôminos, realmente somos os maiores responsáveis para que estas assembleias extraordinárias ocorram em nosso condomínio. Por exemplo, se nós, condôminos, somos pessoas que não aparecem nas assembleias, que ignoram as convocações dessas assembleias extraordinárias e tratamos com indiferença aquelas solicitações que o síndico faz, pedindo sugestão. Somos pessoas que, e quando o síndico se sente sozinho, cada vez mais solitário, ele naturalmente tem que resolver tudo e ele tem que resolver acompanhado ou sozinho. Então, a decisão que ele toma tem que ser respeitada. Por quê? Porque ele se sente o único responsável por assumir as atitudes que ele vai escolher. Então, depois que a escolha está feita, não adianta mais o condômino reclamar. Muitas vezes é necessário fazer, sim, algum tipo de processo jurídico, mas aí, nesse caso, fica muito caro para o condômino. Para a gente ter uma ideia, um processo jurídico que um condômino pode fazer contra o condomínio, ele fica bem onerado e geralmente não compensa financeiramente, porque vamos lá, digamos que o condômino queira fazer um processo por um assunto X. E esse assunto ele vai ser ressarcido, por exemplo, em R$ 1.000 ou R$ 2.000, que seja. O processo custa no mínimo R$ 3.000, por exemplo. Você acha mesmo que esse condômino vai abrir um processo? Então é muito raro, é muito difícil, é muito custoso. Então, nas assembleias extraordinárias, sempre elas são mais baratas do que a gente, enquanto condômino, tenha prejuízos financeiros no nosso imóvel. Vamos pegar um caso. Por exemplo, num condomínio
o síndico vai e faz uma pintura sem consultar os condôminos. Esse é um procedimento errado. Ele teria sim que pedir autorização de todos os condôminos com uma assembleia extraordinária para a pintura, por exemplo, do condomínio. Nesse momento, vamos lá, vamos fazer de conta que ele fez, né, a assembleia, poucos apareceram e muitos foram contra, né? Quando isso acontece, naturalmente, aqueles que compareceram na assembleia e eles foram contra aquela pintura, não vai ter pintura. Mas existe sempre uma porcentagem financeira em algumas convenções, isso é permitido, que o síndico ele possa trabalhar com a verba até X% da receita, de toda a receita do condomínio. Quando isso é votado, nossa, aquele condomínio deu carta branca para o síndico usar o dinheiro da receita do condomínio, digamos até 30% ou até 20%. Então, mesmo que o síndico faça alguma coisa que os condôminos discordem, ele, o síndico, está respaldado por uma assembleia que ditou, que concordou que o síndico pudesse usar até X% do orçamento. E existem muitas outras condições que o síndico tem, que ele pode sim fazer as várias administrações, os vários gastos, as várias despesas, com uma porcentagem da receita do condomínio. Mas um síndico de sucesso, o que que faz? Ele faz assembleias extraordinárias, ele sempre está deixando o condômino a par das coisas que está acontecendo no seu condomínio, não é assim? Então, as assembleias extraordinárias, o sucesso delas depende muito mais da presença dos condôminos nas assembleias, ok? A gente vai falar, então, um pouquinho mais como que funciona as atas, como que funciona os debates dentro de uma assembleia no próximo vídeo, tá ok? Até lá!